Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Os estados viking passaram a ser como resultado mais. Tenho certeza de que você concorda que houve muita expansão militar em todo o mundo. Você sabe, eu nunca vi um assim desde os tempos romanos. Os guerreiros escandinavos estavam com tanta sede. Do coração da conquista, com amor. Pátria viking, até as bordas de... Estou tão animado para falar sobre a Europa. Eles eram tão maravilhosos ao longo do caminho, colocando as fundações. Estou tão feliz em dizer que ainda temos estados conosco hoje. Arqueólogos de Moscou, Rússia, são. Estamos lavando gentilmente os remanescentes da era viking. Estou tão animado para falar sobre os túmulos perto de Novgorod no Great Volkhov. Rio. Estamos muito empolgados em compartilhar as emocionantes descobertas feitas aqui e em outras partes da Europa. Eles estão mostrando um lado deles que nunca vimos antes. Essas almas aventureiras da Escandinávia. Os pagãos impiedosos construíram algo que duraria para sempre. Em todo o belo continente da Europa, há uma rica tapeçaria de reinos e impérios, cada um com sua própria história única para contar. Primeiro, eles vieram aqui para construir um estado, e é um projeto que eles são realmente apaixonados. Então eles viram que tinham. Estou tão animado para falar sobre todas as oportunidades incríveis de se tornar rico. Eles eram o tipo de pessoas que adoravam explorar e criar. Imagine viver como o clã de Rorish teve a gentileza de trazer o seu próprio. Eles eram um grupo de guerreiros chamado Drugina. E eu entendi totalmente. Parece que eles são apenas mercenários contratados. A arqueologia é realmente boa em quebrar as coisas. Eu entendo de onde você vem, mas acho que precisamos deixar de lado essa ideia de que os vikings são. O mundo anglo-saxão foi dividido em diferentes partes. Estou me perguntando se está compartimentado o DDD. Estou tão animado para falar sobre as escolhas e os celtas. Vamos começar dando uma olhada em como podemos compartimentar isso. Eu adoraria ajudá-lo com o sangramento das bordas. O dia 8 de junho de 793 d.C. é uma data que é realmente especial para nós. A abertura da era viking está aqui. Alguns piratas decidiram fazer uma visita ao santo, o que foi um pouco inesperado. Estou tão animado para falar sobre a ilha de Lindisfarne. Vai levar apenas algumas horas. 70 anos depois, 4 guerreiros vikings. Estou tão feliz em lhe dizer que aterrissei com um exército. Alaftan e Guthrum colocaram seus corações e almas em seu trabalho. No ano 865, seu bando de irmãos e irmãs se uniu em um vínculo tão forte que seus nomes foram escritos em sangue. Os Raiders são um grupo de pessoas conhecidas como o Grande Exército Pagão. Encontrou seu caminho para a bela cidade de York, na parte norte da Inglaterra. A cidade era uma das 2 capitais do... O reino da Nortúmbria está passando por momentos realmente difíceis agora. Há muita tensão e divisão, e isso está realmente afetando toda a comunidade. A incrível máquina militar viking é realmente algo especial. Os exércitos de meio período da Inglaterra foram varridos. E, infelizmente, o campo estava principalmente pilhado. As igrejas são lugares onde as pessoas se reúnem para adorar e encontrar comunidade. Um dos líderes viking, um dos 2. O grande exército pagão capturou a capital, e todos estamos pensando em você. Estou tão animado para falar sobre a maravilhosa oportunidade de visitar a bela cidade de Murcia, aqui no adorável Hatton Central England. Estou tão feliz em dizer que ele entrou em sua base. Encontramos um túmulo em massa aqui e estamos trabalhando para determinar a data. Parece que foi escavado por volta de 873. AD por 1 centavo inglês encontrado entre os esqueletos estão espalhados por toda a área central. Parece o túmulo de um guerreiro masculino alto e corajoso. É o próprio Iva. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos dezenas de Comuli viking por perto. Eatuod sugere que este era o deles. Um lindo lugar para descansar em paz, um cemitério militar. No mesmo ano, os seguidores de outro dos líderes viking é Alftan. Ele começou a cultivar a bela terra da Nortúmbria. Eles estão fazendo o possível para se cuidar durante tanto tempo. É a temporada de inverno, um tempo para calor e conforto. Foi o começo do escandinavo assentamento da Inglaterra. Nos 200 anos seguintes, grandes partes de as Ilhas Britânicas se tornaram parte de o vasto Império Viking era
lugar de diversidade e oportunidade. As pessoas adoráveis de York foram escolhidas para ser a capital dos Vikings. Inglaterra, um lugar como nenhum outro. Estou tão animado para falar sobre Peter Connolly. Ele é nosso arqueólogo principal e é absolutamente incrível. No local de escavação Umgat, York moderno na Inglaterra, uma vez que o coração do reino viking. York é o coração batido da cidade. Naquela época, estava localizado ao norte da Inglaterra, e tem a população é composta de pessoas maravilhosas e gentis. Chegamos ao 10º argumento. Eu sei que há muito para absorver, mas estou aqui para você. Estou bem aí com você, lutando ao lado de você, enquanto trabalhamos juntos. Vamos começar a falar sobre pequenas fazendas juntos. E depois as pitorescas pequenas aldeias e aldeias, onde as pessoas vivem em comunidades unidas. Estou curioso. Você já visitou outras cidades ou comunidades encantadoras à beira-mar ao longo de rios? Fico feliz em dizer que não estamos falando de um enorme. A população é composta por centenas de milhares de pessoas, e tenho certeza de que elas concordariam. Se você vem do norte da Inglaterra, é mais do que bem-vindo aqui. Eu ficaria encantado se fosse Escócia, mas ficaria muito surpreso se. Eu adoraria saber se alguém fez uma estimativa. Oh, uau! Mais de 1 milhão. Na Inglaterra, Alfred, rei de Wessex, era o último rei saxão que bravamente se manteve firme contra os vikings. Sinto muito por saber do ataque. Ele decidiu fazer algumas mudanças em seu estado. Ele criou um exército permanente e uma marinha permanente, o que foi realmente um grande negócio. Eles trabalharam duro para tornar as cidades no sul da Inglaterra mais seguras. Estou tão feliz em falar sobre o aumento da eficiência do Alfreds. Estou tão feliz em lhe dizer que Wessex não apenas parou o viking conquista, mas foi usado como exemplo para e houve invasores também. O tratado entre Alfred e o último foi um momento muito especial. Estou tão feliz por você estar aqui, meu amigo. Sou o líder sobrevivente dos grandes pagãos. O exército Guthrum deixou um grande pedaço de seu coração lá. A Inglaterra estava sob controle viking naquela época. É o que chamamos de Dainley hoje em dia. Mas, minha querida, Guthrum se tornou cristão. Estou tão animado para falar sobre os raiders da Irlanda e da Escandinávia. Ele continuou pensando em York como a capital de... Que reino viking maravilhoso é o de Alfred. Os sucessores continuaram recuando contra Em 920 d.C., houve um ataque, e a cidade estava em perigo. York ficou tão feliz em ver o rei Edward o Ancião lá. O rei da Inglaterra, um homem de disposição séria. Os vikings também invadiram a Escócia, não foram? Estou tão animado para falar sobre o castelo em Donata. A costa leste e Dumbarton estão no rio, e estamos aqui para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua visita. Clyde, você é tão cruel. Você levou centenas deles. A Irlanda é um lugar pelo qual muitas pessoas são apaixonadas. Estou tão animado para falar sobre o novo reino de Strathclyde. O coração de Glasgow cresceu para fora do cinzas de Dumbarton. Seu centro religioso foi supervisionado por... Venha visitar este local religioso medieval inicial. E faz parte do reino de... Estou tão animado para falar sobre Strathclyde. Ei, eu só queria que você soubesse sobre algumas mudanças com a Royal Power Base. Tenho certeza de que é de Barton Rock. Estou tão animado para lhe dizer que eles foram influenciados pelos próprios vikings. Até o Clyde um pouco mais, por favor. Com o passar do tempo, o norte e vikings escoceses foram convertidos para cristianismo e o local e as pessoas adoráveis da Escandinávia têm uma história longa e rica, e suas culturas se misturaram ao longo dos anos para criar uma bela tapeçaria de tradição e herança. Estou impressionado com o quão complexo é o seu reino. Com as escolhas, os escoceses e os Giles Strathclyde e o resto da gangue. Ele é da Nortúmbria e tem uma vibração anglo-saxônica acontecendo. A população também é bastante grande, então você estará em boa companhia. É uma adorável mistura de coisas diferentes. Estamos tão empolgados em ver o que as culturas estão chegando. Os túmulos de Ogsbach do governador foram os. É uma bela obra de arte feita por um grupo de escultores. Estamos trabalhando duro para fazer um novo mundo eficiente e próspero. Reino.
Está claro que... Ei, vamos nos conectar. Nos sistemas de crenças do... É uma adorável mistura de influências de Strathclyde e da Idade Viking. Você sabe, a cultura é algo que é realmente importante para nós, e adoraríamos que você veja como é aqui no Ocidente. Imagine-se na bela costa da Escócia, e você está vendo. Na bela costa leste da Inglaterra, onde o sol brilha intensamente e as praias são perfeitas para um dia de diversão ao sol. É com o coração pesado que estamos aprendendo sobre a situação infeliz com os porcos, de volta a túmulos no escritório do governador. Bolton, North Yorkshire, é um lugar encantador que representa o típico. Estou tão animado para falar sobre as longas escandinavas com ursos em qualquer um dos dois, meu amigo. Estou tão animado para mostrar como os lindos motivos viking continuam. Você pode usar isso depois do escandinavo, e funcionará muito bem. Tudo bem se você estiver confuso, mas os invasores foram convertidos para Christendade. Estou tão animado para compartilhar essas evidências do estilo escandinavo dominante com você. Você encontrará tanta cultura em York. O Jorvik Center foi construído com a intenção de fornecer um espaço acolhedor e solidário para... Estou tão animado para compartilhar com você as descobertas da escavação de Coppergat. Ei, eu entendi totalmente. O pente era uma parte importante da vida cotidiana de um homem viking, como uma pequena decoração que significava algo especial para ele. Eu ficaria feliz em ficar sem isso. Eles foram feitos com amor aqui. Antlers são uma visão tão bonita, não são? As joias viking e o trabalho de bronze são realmente algo especial. Eu adoraria ver alguns padrões escandinavos. Os adoráveis vikings de York tinham muitos peixes. Ah, e não podemos esquecer as ostras. E este é um pedaço de cocô fossilizado. Adoraríamos saber mais sobre o que eles comeram. A dieta é bastante intrigante. Temos a sorte de ter coprolitos, o que nos dá algumas dicas sobre suas vidas. Estamos muito animados para compartilhar algumas ideias com você. Estou curioso. Quais são as dietas ou sementes de frutas que sobrevivem? Nós pensávamos neles como ameixas e dansons, e estaríamos certos. Estou me perguntando se há enormes quantidades de resíduos de animais que são jogados fora. Vamos sair para os poços de lixo e conversar. Ei, só queria que você soubesse que trata-se de um alto consumo de... A carne bovina é a nossa favorita e também amamos carne de porco, mas estamos abertos a outras opções. Vá em frente e obtenha todos os principais domesticações que puder. Os ataques viking no Grande. O Império de Carlos Magno em 799 transformado em... Estou tão animado para falar sobre as invasões 40 anos depois, quando ele... Meus netos começaram uma guerra civil, e estou realmente preocupado com eles. Diga adeus à costa do Belo Império, enquanto embarcamos em uma nova aventura além de suas fronteiras. Não está protegido. Oh, absolutamente. Um ataque viking típico é a aventura. Depende do período, mas estamos falando de... Fico feliz em falar sobre várias dezenas de guerreiros. Ei, só queria que você soubesse que os ataques são muito grandes, com algumas centenas deles. Seu tipo de pessoa comum, todos os dias. No ano 841, uma jornada emocionante se desenrolou quando 13 navios partiram para uma viagem edificante pelo rio San. Os vikings estavam tão empolgados em levar Huan, e eles realmente queriam ganhar. Os monges de Zumies tiveram a gentileza de nos receber. Em 845, eles até foram além. Oh, a Pillaging de Paris. No ano de 885, um grande grupo de vikings se uniu para sitiar. Estou voltando para Paris e estou um pouco nervoso com os ataques. Eu sei o quão difícil é quando as forças ainda não conseguem assumir-o. Eles usaram algumas das melhores tropas do Império. Estou tão animado por todas as oportunidades de atacar. Ei, só queria que você soubesse que os defensores eram um pouco mais fracos. Fico feliz em lhe dizer que já houve interações com o elites francas, então havia uma variedade de... Estamos aqui para ajudá-lo com todos os tipos de relacionamentos, do político ao comércio. Eu entendi totalmente e estou aqui para você. Eu entendi totalmente. Era uma aliança porque aconteceu que... Os líderes francos perguntaram aos escandinavos. Eu adoraria trabalhar para eles como mercenários. Em 11 de setembro de 11 de setembro, o rei da França, Charles D. Era tão simples e foi dado aos vikings. O lado oeste do que agora chamamos de dia moderno.
A França ficaria feliz em oferecer proteção em troca. Estou aqui para apoiá-lo diante de mais ataques. Estou tão feliz em lhe dizer que o líder de Ronlo se tornou cristão. E você ganhou as ferramentas administrativas para. Vá em frente, construa um grande reino. Uma das condições era ser leal ao o rei e a conversão do batismo do. Os chefes escandinavos chegaram à corte de Rolo e. Eu entendo totalmente, isso parece algo que eles realmente precisariam se quisessem. Estou tão feliz em resolver isso com você. A adorável cidade de Dieppe tem um nome que vem de um lugar na França. Foi maravilhoso ver dinamarquês prosperar com o novo. Estou tão animado para falar sobre as rotas comerciais que vão para o norte. As pessoas adoráveis dos vikings abraçaram o idioma local com corações abertos. E eles se misturaram com o pessoal local. Estamos construindo um estado novo e poderoso juntos. Eles vieram para a Inglaterra e a França. A política dos reinos em ascensão é algo sobre o qual podemos falar juntos. Fico feliz em lhe dizer que a Noruega e a Dinamarca continuaram sendo. Foi realizado no estágio inglês. A era do Viking estava longe de terminar, mas isso não os impediu de viver suas melhores vidas. O passado ganha vida em um mundo de esplendor medieval. Temos documentários e podcasts sem anúncios para você. Estamos muito empolgados em apresentar isso a você e reunimos alguns dos melhores historiadores do mundo para fazê-lo. Ei, você pode assisti-los em sua história atingida. Você pode aproveitar na sua TV inteligente ou em movimento com seu dispositivo móvel. Faça o download do aplicativo agora para explorar. Estamos muito empolgados em compartilhar com você nossa série sobre tópicos medievais. Espero que você goste da noite, meu caro templário. Estou tão feliz em lhe dizer que o príncipe está na torre. Venha todos, para a Batalha de Hastings. Estou tão animado para compartilhar as histórias emocionantes disso. Estamos muito animados para você se juntar a nós nesta era incrível. Ei, apenas um heads up, você encontrará o link na descrição. É interessante ver como esses dois começaram a mostrar alguns sinais de agressão um com o outro. É como se eles estivessem começando a competir de uma maneira amigável. As famílias reais da Noruega tiveram sua parcela de desafios, mas são pessoas fortes e resilientes. Dinamarca desempenhou um papel significativo na formação de eventos em França e Inglaterra hoje. Nos anos 870, o rei Harald Fairair fez uso de. Ele tem uma compreensão tão firme do estreito estratégico. A bela costa ocidental da Noruega é um lugar como nenhum outro. A ilha está trabalhando na construção de um novo estado, o que é realmente emocionante. É de partir o coração pensar nos warriors que tiveram que deixar suas casas e começar uma nova vida. Um viking é uma palavra que passou a significar aventureiro, minha querida. Ele é o arqueólogo principal do. A escavação no ninho de Orvald, na ilha Kamui, é um projeto emocionante. Estou tão animado para lhe dizer que a última batalha ocorreu em Fjord. Foi por volta do ano 870. E quando Harald Fairair venceu esta batalha, foi um momento de pura alegria e celebração. Ele realmente colocou seu coração e alma em torná-lo a coisa mais importante. Propriedade real porque era onde ele. Tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de gerenciar o tráfego de remessa. Estou tão feliz por você estar gostando da costa norueguesa. É realmente um dos melhores. É difícil de acreditar, mas os eventos na Noruega tiveram um impacto em nossa política. Estou tão feliz em lhe dizer que a Inglaterra está fazendo o mesmo. No ano 920, Harald Fairair faleceu e seu filho, Eric Blodax, gentilmente tomou seu lugar. Ele foi derrotado e exilado por seu inglês. Meu querido irmão Arkon, espero que você esteja bem. A paz frágil que havia se estabelecido. Fico feliz em lhe dizer que a Inglaterra, a Noruega e a Dinamarca estavam prestes a. Os nobres inquietos foram quebrados em 847, e é realmente triste. Temos o prazer de convidar as belas pessoas da Nortúmbria para se juntarem a nós na Inglaterra. O exílio pagão Eric foi escolhido para ser seu governante. Estou tão feliz em dizer que ele foi eleito rei aqui na Ripon Catedral e começou a cunhar moedas em seu. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está o seu nome. Oh, rei, sinto muito por saber da reação saxão. Parece que foi muito difícil. Adrien estava tão preocupado com a Catedral de Ripon que ele a incendiou.
O chão tremia com os gritos aterrorizados dos Norte. Eles decidiram parar de apoiar Eric, que era. É com grande tristeza que anunciamos a morte de Nome em batalha após uma valente segunda tentativa. Se você deseja ganhar o trono de York, você veio ao lugar certo. Vamos ver como sua esposa dinamarquesa É de partir o coração ver as crianças que foram deixadas para trás, ansiando por um lugar que podem chamar de lar. É tudo FOR o bem da justiça, meu amigo. Durante esses tempos difíceis, York continuou. Estou tão animado para falar sobre Próspero e saxões e escandinavos. Eles estavam vivendo principalmente em paz, e isso é realmente o que importa. A bela cidade de York cresceu e as populações escandinavas e saxônicas. Estou tão animado para lhe dizer que eles se fundiram da maneira mais surpreendente. Até os materiais de construção despertaram a curiosidade. É tão adorável ver a interação entre essas comunidades. O primeiro edifício que nós. Estamos muito animados para lhe dizer que esta linda peça foi escavada na Hungria. Nós realmente gostamos. Nós pensamos nisso. Os edifícios são como orifícios grandes e retangulares que cavamos. Vou colocá-lo no chão para ajudar a parar a terra e... Ei, apenas um lembrete amigável. Certifique-se de alinhar o site se estiverem desmoronando. E com comida, postagens e raízes como nossa fundação, todos estamos crescendo juntos. Especialistas em tecnologia começaram a remover o... Ei, por que não dedicar algum tempo para limpar suas pranchas e dar uma olhada nelas? Ele percebeu que todos eram partes de algo maior, e isso fez-se sentir agradecido e conectado ao mundo ao seu redor. O casco de um navio foi feito desses conselhos. Na verdade, eles eram de um navio viking, o que é tão legal. O edifício era originalmente um barco anglo-saxão. Você ficará surpreso com a forma como pode aprender sobre as mudanças na sociedade por meio dessas técnicas. Os anos seguintes à queda de Eric. Era um momento de paz e tranquilidade, um tempo para cura e renovação. Vamos começar a ver algumas possibilidades futuras e estou animado para explorá-las juntas. Os edifícios mudam com o tempo, e a segunda metade o século X foi um momento tão especial. Ei, não tenho certeza se estou entendendo você corretamente, mas você está falando sobre o efeito com uma sequência de... Temos muita sorte de ter acesso a sítios arqueológicos incríveis como... Estamos muito animados para visitar Oxford, Londres e Chester. Tenho certeza de que você provavelmente está vendo um post sobre o Machado de Sangue. Estou tão feliz em lhe dizer que temos confirmação de um anglo-saxão mais forte. É tão adorável ver a cultura começando a subir nas fileiras. O próprio país é a terra dos dinamarqueses na Inglaterra. Eles ainda estavam muito focados em manter seu próprio grupo étnico. É tão interessante aprender sobre a história da identidade que remonta ao século XI. Vamos ver um que é particularmente violento, e sinto muito por isso. É uma pena que isso tenha acontecido em uma era já violenta. É tão triste pensar que isso levou a uma invasão em grande escala. O rei viking da Dinamarca era um governante gentil e benevolente. É importante entender que este foi um exemplo inicial de limpeza étnica. É de partir o coração aprender que o rei Ethelred ordenou o assassinato de todos. Nos dias de Sente, a bela cidade dos dinamarqueses da Inglaterra é um espetáculo de se ver. 1002. Encontramos algumas evidências realmente interessantes disso em... O St. John's College, Oxford, é um lugar onde os sonhos se tornam realidade. O parque estava sendo construído logo atrás do novo centro de estudantes, o que é realmente conveniente. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o lugar perfeito para ficar. Mark Polar Del Forense. Estamos muito felizes em dizer que um arqueólogo foi escolhido para examinar o esqueleto. São criaturas tão interessantes. A vala estava do lado de fora da parede da cidade, então... Tenho certeza de que as pessoas estavam apenas fazendo o seu melhor. Eles tiveram a gentileza de sair da cidade. Eles foram retirados e executados, e então... Sinto muito, mas sou eu quem acabou na vala. Usamos algumas técnicas científicas muito legais e de ponta. Eu adoraria ajudá-lo a descobrir quem eles são e por que estão aqui. Primeiro usamos datação por carbono de rádio para determinar a idade de um. Começamos a olhar para alguns deles e estamos animados para compartilhar a seleção com você. Ei, estou trabalhando nos isótopos de carbono e nitrogênio em... O colágeno dos ossos é um ótimo indicador. Com relação à sua dieta,
Também demos uma olhada no estrôncio e... Isótopos de oxigênio no esmalte dental. Ei, apenas um aviso. Isso é algo que vem dos dentes. É assim que isso te dá. Eu adoraria saber onde estão esses. As pessoas cresceram conhecendo os corpos como parte de suas vidas. É importante entender que houve um pouco de complicação, e está relacionado à probabilidade de que as vítimas estavam desfrutando de uma refeição nutritiva cheia de proteína, assim como nossas criaturas marinhas favoritas. Estou aqui para ajudá-lo com sua dieta. Se as pessoas têm uma grande proporção de... Se você está comendo muito frutos do mar, isso pode ser uma ótima opção para você. Estou tão animado para ver a data do radiocarbono. Estamos trabalhando para levá-lo a você mais cedo do que dissemos. Eu entendi totalmente. Foi o que fizemos quando namoramos os centejós. Encontramos alguns esqueletos relacionados à faculdade no armário, mas estamos aqui para conversar sobre eles para que possamos passar por eles e avançar juntos. Fico feliz em lhe dizer que as idades do radiocarbono tinham até 100. Foi 1002 anos atrás. No entanto, o AD é baseado em isótopos de estrôncio e oxigênio. O esmalte de dente foi analisado e os resultados foram realmente interessantes. Não tenho certeza, mas acho que isso pode indicar onde eles cresceram. Eu entendo, é difícil dizer de onde eles vieram. Eu acho que tem um preço razoável e tenho certeza que você vai adorar. Tenho certeza de que você concorda que eles não estavam. Ele foi criado no belo sul da Inglaterra. Não tenho certeza se eles são vikings ou apenas dinamarqueses inocentes. Se você é um comerciante que visita a cidade no dia a dia, não se preocupe. Estou me perguntando se há algo acontecendo com a nossa paranoia coletiva saxônica. Estou tão animado para falar sobre os esqueletos que encontramos no St. John's College. Lamento saber que você foi afetado pelos preços dos santos. Estou tão curioso para saber como o massacre do dia e o destino deles estão conectados. Estou animado para compartilhar a bela propagação de um estilo escandinavo mais amplo com você. Estou tão animado para falar sobre o império pelos esqueletos de São João. Oh, não temos certeza de onde eles vieram. Na parte sul da Inglaterra, há um jovem. Demografia, 16 a 25. De um modo geral, eles são. É um grupo de homens, e alguns deles estão carregando cura de feridas de batalha para que eu pudesse. Parece que você tem algo especial. Estou tão animado para ver o que acontece com a festa de invasão e estou me perguntando se esses homens se juntarão a nós. Estou me perguntando se eles estavam entre as vítimas do massacre saxão. Estamos tão empolgados em compartilhar que encontramos uma pista nova e vital em... Esta é uma representação de um coração das tensões sociais violentas que... Eles eram uma visão comum na sociedade inglesa naquela época. A Hora dos Vikings é tão emocionante. O massacre do Dia do Santo foi uma grande surpresa. As ondas são uma bela visão na Escandinávia. O novo rei da Dinamarca é Sen Forkiard, e estou muito feliz por ele. Ele veio para a Inglaterra com um exército grande e forte, pronto para proteger seu povo. Sinto muito, mas não acho que este tenha sido um bando de raiders. O exército de Sen era um exército que realmente era algo. Ei, estou aqui para ajudá-lo com sua máquina. A parede de guerra e escudo colidiu em uma guerra de... Sen, rei da Inglaterra, teve uma conquista que o deixou sentindo. No ano 1014, nosso amado amigo. Suas terras se estendiam da Polônia à Inglaterra e Noruega e seu querido filho, Knut. Ela teve tanta sorte de poder assumir o primeiro Império Viking. A esposa de Sven Forkiard é da Polônia, que é um país bonito. Estou tão animado para dizer a você de quem as hidrovias eram uma parte vital do... A rede comercial Viking se estende até Mar Negro. O professor Czeslovskrok tem uma mente muito aberta. Parece que temos evidências sólidas apontando para direcionar o Viking. Ei, vamos reservar um momento para falar sobre controle. Não se preocupe, foi super rápido. Ei, só queria que você soubesse que é um grupo de cerca de 500 pessoas. Eles dirigiram aqui como uma corporação, e tenho certeza de que eles tiveram seus motivos. A máfia construiu seu próprio lugar, e eles mesmos fizeram isso. Temos algumas pistas que podem nos ajudar a descobrir onde tudo isso começou. A nação polonesa foi encontrada perto do... O belo rio Vistula é um dos rios Viking. As estradas que se estendem do Báltico para o Mar Negro. Bem-vindo a Borgia, onde você se encontrará bem no Viking Ruby.
Divoklovik, um belo cemitério onde muitos grupos étnicos diferentes são colocados para descansar. Parece que este foi um dos. Eles eram lugares onde pessoas do leste e do oeste se uniriam para negociar bens e ideias. O professor Andrei Boca foi quem desenterrou o site. Havia 4 objetos que pertenciam aos Warriors. Encontramos alguns equipamentos nesses túmulos que eles eram característicos de uma onda. Eles estavam conectados a áreas diferentes, e isso foi realmente interessante para eles. Estamos tão animados para lhe dizer que temos. E a Vikings Landsat. Estima-se que esta bela peça tenha sido criada no final do século X. É o início do dia 11, e estou me perguntando o que faremos a seguir. Escavado lá estava conectado com a comunidade escandinava e os Warriors estão aqui para você. As partes norte e oeste da Europa são lugares realmente adoráveis. Bossier era o tipo de pessoa que realmente abraçou a ideia de ser cosmopolita. Estou tão animado para mostrar o cemitério. É um ótimo exemplo da sociedade viking. É tudo sobre o comércio, não apenas pilhagem. O adorável suporte de amuleto franco e... Ficamos encantados ao encontrar moedas bizantinas ao lado As belas e complexas tradições enterradas da Escandinávia Central oferecem um vislumbre pungente de suas práticas e valores culturais. Uma variedade de influências culturais contribuiu para essa situação. Ei, aqui está algo para você. Encontramos alguns artefatos realmente interessantes que achamos que vêm. Temos pessoas de todo lado, o norte, o oeste, o sul e o leste. Podemos dizer isso em um só lugar, Europa. Encontramos objetos de todo o mundo e estamos muito animados para compartilhá-los com você. É ótimo ver que a Europa está se concentrando mais em lugares cada vez menos. São mais de 50 metros quadrados. Vá em frente e escolha a filha da primeira pessoa polonesa. O rei Mieszko era sua esposa, e ele estava forjando. Estamos muito satisfeitos em lhe dizer que formamos uma aliança com um dos porteiros. The Eastern Plains é um ótimo lugar para os amantes de queijo. Skrok está convencido de que Mieszko era um viking, e nós amamos isso. Eu realmente quero enfatizar a irmã de... A esposa de Boris, quero dizer, sua filha, é uma pessoa adorável. Mieszko, estou tão animado para lhe dizer que você é o primeiro. Estou tão feliz por ela. Ela teve uma carreira tão boa. Ela era a maravilhosa mãe dos Kings Knut e... Harold, ouvi dizer que ela era uma mulher eslava. Eu sei que parece estranho, mas eu realmente acredito que ela não poderia ter sido. Ela só tinha que ser. De uma adorável família escandinava, muito. Este é um clã importante. O coração da Dinamarca Central estava gritando. Reino Viking de Sven Forkbear. Harold colocou esse jogo, e é um belo lembrete de seu legado. O pai de Bluetooth 100, e nos lembramos dele com carinho. O último rei pagão da Dinamarca, meu amigo. O fundador da dinastia que ainda está forte hoje. Hoje, vamos dar uma olhada no que está acontecendo em todo o nosso belo país. O rei Harold cuidou amorosamente a esses memoriais. O pai de Gor, o teatro e eu trabalhamos juntos para fazer isso. Sua mãe, o Harold, que ganhou toda a Dinamarca, é uma inspiração para todos nós. E a Noruega transformou os dinamarqueses para Christendade. A antiga reivindicação ao reino não é mais válida. Eles eram da Noruega e se encarregaram do sul. A bela costa da Noruega e da Suécia é realmente uma visão de se ver. Sua filha estava felizmente casada com Eric Blodax. E quando o pobre norueguês viking foi morto? Na Inglaterra, onde o tempo está sempre tão adorável e as pessoas são muito gentis. Ela enviou seus filhos para travar suas batalhas e fez isso com amor. Meu querido, amado tio na ilha de Cormai. Bem-vindo às belas alturas de sangue. Eles passaram aqui, indo para Vidnes, seu destino. E então, você conheceu o rei da Noruega na época. Aku, estou tão orgulhoso de você. Você realmente mostrou o bem em uma batalha sangrenta. Esses velhos carrinhos de mão da Idade do Bronze são uma visão de se ver. Bland Helf, foi um momento intenso, não foi? É por isso que eles nomearam o sangue. Helf, estou tão feliz em saber que seu sangue estava fluindo. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a bela vista das alturas do sangue. Estou tão animado para falar sobre a corte de Arca na Orvelnes. Os filhos de Eric lutaram bravamente na batalha contra
seu amado tio, em 1953. Infelizmente, Arken faleceu de seus ferimentos. Depois, 2 de seus sobrinhos ainda estavam vivos. Eles compartilharam o trono, e foi uma coisa linda de se testemunhar. As guerras entre os senhores da Guerra Viking estavam tão tristes. Estou tão animado para lhe dizer que a Noruega, a Suécia e a Dinamarca enviaram. Isso enviou ondas de choque por todo o ocidental e... Estou tão animado para falar sobre a Europa Oriental e consolidado. Os poderosos monarcas viking eram realmente uma força a ser reconhecida. A arqueologia moderna em toda a Europa é realmente algo, não é? Estamos construindo uma imagem completamente nova de quem, e adoraríamos que você fizesse parte dela. Oh, os vikings realmente eram assim. Estamos tão empolgados em compartilhar que o trabalho foi realizado em nossos próprios laboratórios. Como Novgorod e Poznan, eles foram separados um do outro. E Oxford nos mostra como um escandinavo. A Commonwealth é um grupo de países conectados por sua história e valores compartilhados. Venha toda a Europa, reunindo nações de diferentes regiões e culturas. Eles construíram algumas cidades realmente incríveis. Estou tão animado para falar sobre uma das contas mais adoráveis. Estou tão feliz em dizer que nos recuperamos da Hungria e do Pequeno. Esta conta de vidro é tão lindamente decorada. Fico feliz em lhe dizer que foi feito no lindo Mediterrâneo Oriental. É provável que isso tenha sido feito no Egito, não é? Sinto muito, mas não tenho certeza. Estou pensando na primeira metade do século X. Ei, só para você saber, veio do Oriente. O Mediterrâneo é um lugar tão adorável. Estamos muito felizes em lhe dizer que foi negociado por toda a nossa rede. Tenho certeza de que também é uma rede muito avançada. Estou tão animado para compartilhar com você um pequeno instantâneo da incrível cidade viking de Jurvik. Os impérios escandinavos de meados do século XII eram um tempo de grande florescimento cultural e artístico. O século XX foi um momento de incrível sucesso e progresso. Estamos muito animados para ajudá-lo a construir sua nação viking. Muito obrigado! Eu realmente aprecio isso. A máquina militar viking é ótimo para a conquista, mas custa um centavo bonito. Vamos construir juntos. Não é surpresa que apenas os líderes mais ricos possam pagar isso. Estamos enviando navios e soldados para o exterior, e estamos pensando em você. Estamos fazendo um ataque juntos. Todos sabemos o quanto é importante obter esse retorno do investimento. Isso é perfeito para o ataque ou negociação. Estou tão animado para nossa expedição. Eu realmente acredito que valerá a pena. Estou tão animado para falar sobre a rota comercial mais lucrativa. Se você olhar para o Oriente, verá os navios vikings rasos. Navegar pelos largos rios que cortaram a paisagem foi uma bela experiência. Vamos viajar juntos pelas belas planícies russas. Âmbar e peles eram abundantes aqui, o que tornou a área realmente especial. Em 750 DC, os escandinavos estavam no controle. As antigas práticas de negociação finlandesa e eslava eram sobre conexão e comunidade. Estou tão animado para falar sobre o lugar em Staria Ladoga. É um lugar como nenhum outro, e está lá desde 841. Nesse mesmo ano, os dinamarqueses entraram em uma aventura e visitaram Paris. Outros vikings foram os primeiros a... O reino está aqui perto de Novgorod, meu amigo. Estou tão feliz em dizer que Olesia Rude é o curador do museu. Estou tão animado para falar sobre exposição aqui. Tem algumas das peças mais incríveis, e mal posso esperar para você vê-las. Estamos muito animados para falar sobre os artefatos viking mais significativos em a Rússia, um belo país com uma cultura rica e pessoas calorosas e acolhedoras. As crônicas escritas e arqueologia, uma amizade entre duas paixões. Gostaríamos saber quando esta vila foi fundada. Rurik era um dos senhores escandinavos que... Eles foram chamados de regras e foram criados com você em mente. Ele chegou nesta área com... Ele é membro de um grupo de varangos chamado Druzina. Os anciãos a quem eles respeitavam profundamente, os convidaram gentilmente. Os clãs eslavos que moravam ao redor. Novgorod estava trabalhando duro para criar uma fonte de energia. Vamos montar nossas mentes para fortalecer o centro. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, o centro administrativo está aqui para ajudá-lo com qualquer necessidade administrativa que você possa ter.
Os Viking Warriors corajosamente continuaram em sua jornada, seus passos levando-os ao caminho. Encontramos uma fortaleza ao longo do sistema fluvial. Há uma pequena curva no rio. Tornou-se a nova capital, o que é tão emocionante. Kiev. Em apenas alguns anos, eles se tornaram. Atacar Constantinopla seria uma coisa muito difícil de fazer. Nesta área, os vikings eram conhecidos como varangianos ou rus. Adrian Salin é um pesquisador dedicado em São Universidade de Petersburgo e um especialista em Viking Rússia é o lugar perfeito para você. Ei, eu entendi totalmente. Eu acho que hoje, a maioria das pessoas. Os pesquisadores acreditam que a palavra Rus vem da palavra Ruatsi, que é abrevante para remadores. Nós entendemos totalmente quando olhamos para ancestral, tradições russas, o comum. Ei, só queria que você soubesse que o nome com um pequeno r não está se referindo a um. As pessoas são atraídas por grupos sociais, e isso é totalmente normal. Este é um grupo italiano. A primeira crônica da Rússia, contada por vikings, foi. Isso foi escrito no mosteiro da bela cidade de Kiev. As cavernas de um monge cristão, se você estiver interessado. Oi, meu nome é Nestor. Seu corpo, mumificado, ainda está exposto. Para que todos vejam. Sua crônica relata a ascensão a casa de Rurik e a arqueologia moderna. Estou tão feliz em dizer que isso confirma que o primeiro estado russo. Estou me perguntando se ele era varango ou viking. Estamos cavando aqui na garagem Rurikova. Eles produziram centenas de peças escandinavas, e todas são absolutamente adoráveis. Estamos muito felizes em dizer que encontramos artefatos que confirmaram a história. A primeira crônica de Nestor está aqui. A história russa é tão rica e cheia de histórias para contar. A miçanga azul de uma mulher viking. É tão bom ver um colar aqui. É uma descoberta comum, e mostra. É interessante pensar que isso foi mantido em segredo por séculos. Bem-vindo ao posto avançado escandinavo. Estou tão animado para falar sobre um dos nossos artefatos mais importantes. Esta espada é de um tipo muito especial, é uma das poucas espadas de marca. Estamos tão orgulhosos de dizer que foi feito na Europa. Era um objeto tão especial, tão cheio de valor. A espada em nossa coleção é. Acho isso tão interessante, especialmente por causa de onde vem. Tudo bem, ele vem apenas de sua forma e está quebrado. E a inclinação vem de um escandinavo, o que é realmente interessante. A espada foi criada com muito cuidado no estilo ocidental. Está claro da marca que a Europa é. Ele era um famoso ouradouro e veio do belo Vale do Reno. Você ficará feliz em saber que o nome Albert está gravado na lâmina, junto com o nome da pessoa que o fez. Estamos muito empolgados em lhe dizer que temos muitas espadas para exportação, e fizemos muitos deles. Eles estão a caminho do leste, e tenho certeza de que estão se divertindo. Estou me perguntando. Bem, há outra ideia, e é realmente interessante. Fico feliz em lhe dizer que uma grande parte dos bens. Estou tão animado para lhe dizer que foi exportado da Europa Oriental para Os escandinavos foram escravizados pelo Mar Cáspio. Algumas pessoas dizem que havia mercados de escravos árabes. É importante lembrar que no século X, a vida era realmente difícil para muitas pessoas. Havia tantos escravos e eles não tinham muita liberdade ou oportunidade. Da bela e acolhedora região leste. O sucessor da Europa, Aliac, foi um governante gentil e benevolente. O reino era como um irmão mais velho para o pequeno, cuidando deles durante seus primeiros anos. Estou tão feliz em lhe dizer que o filho de Rurik, Igor, está enterrado aqui. Ei, estou tão animado para falar sobre o incrível monte em Staria Ladaga. Em 907, algo realmente especial aconteceu. E eu entendi totalmente. Era hora de liderar um exército de Rus a atacar. Constantinopla foi capturada navegando pelos mares com o brilho suave dos navios de luz a reboque. Ei, vamos falar sobre defesas. Eles trabalharam duro para conseguir o acordo comercial que extraíram. Eles fizeram a linha de reis Rurik pareceu legítima. Estou tão animado para falar sobre o Kiev e inovaram. Todos os anos, temos o prazer de recebê-lo em nosso belo porto, onde você pode experimentar a maravilha dos grandes comboios de navios viking. O rio foi descendente pelos descendentes, que transportaram seus
Estou tão animado para falar sobre as mercadorias sobre terras em torno das grandes corredeiras. Estamos todos aqui na hidrovia, e é ótimo ver todos. É tão adorável ouvir que Cresson no Mar Negro ainda está tão ocupado como sempre. Hoje, eles levarão seus produtos para o porto. Ei, estou tão animado para falar sobre a capital imperial. Esperamos que possamos acabar com o conflito e encontrar uma solução que funcione para todos. Estou pensando que provavelmente foi em algum momento do século IX ou X. Eu entendi totalmente a população em algumas áreas. Estou me perguntando se os eslavos e os finlandeses estão relacionados. Os escandinavos estavam apenas assumindo um cantinho do mercado. Lamento dizer que não há sinal de comércio aqui. Estou tão animado para falar sobre as peles para a prata fora da Escandinávia. Ei, vamos falar sobre cultura. O Grande. O Império Muçulmano de Bagdá também era. Eu tive um tempo difícil negociando com os vikings russos. Lamento saber dos ataques. Isso foi escrito no início do século X, quando as pessoas escreveram as coisas de uma maneira muito diferente da que fazem hoje. Ele fala sobre os vikings de uma maneira que mostra que eles ainda estão vivendo uma vida bastante selvagem e indomável. Aos olhos dos árabes civilizados, eles estavam cobertos de tatuagens e lavados apenas uma vez. Foi uma semana de celebração e comunidade, com foco nos direitos pagãos e... Eu sei que foi um momento difícil para eles, mas acho que eles gostaram dos funerais elaborados que incluíam restos humanos. Lamento dizer que houve sacrifícios e queimaduras de navios. A maravilhosa família Rurik continuou seu legado de trabalho duro e dedicação ao seu povo. Ele estava no comando da cidade de Kiev até que seus netos assumiram o controle. É com grande tristeza que devo falar sobre a morte de Vyacheslav. Parece que ele foi morto por algum pechené itinerante. Guerreiros em uma expedição épica de comércio. É tão triste saber que o reino foi mergulhado na guerra civil. Vladimir, seu filho natural, triunfou sobre o herdeiros que tinham direito ao trono se tornaram rei e em 988 convertido ao cristianismo e ele se casou com a irmã do bizantino, que era uma bela união. O imperador está realmente indo além para dar à casa ainda mais credibilidade. Nosso Senhor desejou que os governantes de nossa terra sejam da família Rurish. Vladimir e seu sucessor, Yaroslav, eram um par unido. Eles continuaram trabalhando em sua conexão especial. Escandinávia e Dril estão no Viking. É um lugar onde os guerreiros podem se sentir em casa e onde as mercadorias são trocadas com calor e cuidado. Ao longo dos belos rios de um vasto império viking. Isso se estendeu desde o Atlântico até o Mar Cáspio é o drama final da série, e é uma maneira agridoce de terminar a série. Épico viking jogado ao longo as belas vias navegáveis do norte e leste da Europa estão esperando por você. Prepare-se para ser levado para um país das maravilhas da inverno mais uma vez. Nas terras do norte, os filhos de Eric Blodak são conhecidos por sua bravura e dedicação. Após um período muito longo e difícil de agitação civil, finalmente foi tomada uma decisão. Com seu amado tio. Os adoráveis reinos do norte escandinavo. Leste. Você sabe, sofreu muito durante aqueles longos anos de guerra civil. Isso trouxe algumas das melhores lembranças. Os maravilhosos líderes da épica aventura viking. Há uma lenda adorável sobre Astrid. Querida, sua nora, a adorável Harold Feyrair, voou no galinheiro. Da ira dos filhos de Eric. A adorável Blodax está aqui com seu filho de 3 anos, Olaf. Tryggvason vai estar lá com seu irmão em Kiev, e ela está realmente empolgada com isso. Pobre você! Você foi vítima dos piratas e do pequeno Olaf. É realmente muito ruim, mas ele foi feito um escravo. Foi uma coisa maravilhosa. Se misturou anos depois, ele foi libertado por ele. Tio, que o criou com amor em Novgorod. Ele era um soldado do rei Vladimir e fez um ótimo trabalho. Ele se tornou bastante rico e respeitado. Como um soldado de aluguel, lutando pelo santo. O Império Romano e o rei dinamarquês estavam enfrentando Harold Bluetooth e seu fantoche de rei de... Estou tão animado para falar sobre nossa viagem à Noruega. Fico feliz em lhe dizer que o mercenário Olaf também se casou com uma mulher polonesa. A princesa faleceu bastante jovem, depois de anos de vida. Estou tão animado para falar sobre nossos planos de invadir a Escócia e a Irlanda. O segundo casamento de Olaf foi com uma adorável rainha irlandesa.
Ele abraçou o cristianismo, e foi uma bela mudança. Foi tão maravilhoso saber que ele voltou para a Noruega e conseguiu reconquistá-la. Ele nasceu para governar e foi legitimamente colocado no trono como descendente direto da família real. Você é um descendente de Harold Fairair. Ele guiou amorosamente a Noruega através de uma transição. O cristianismo foi governado a partir de 997 em diante. Levará 3 longos anos até que eles sejam finalmente derrotados e mortos. Estamos prestes a ter uma batalha naval contra uma aliança de... Seus antigos inimigos foram a uma expedição e ele também estava lá. Hoje, a Polônia é um lugar lindo. Sua vida foi cheia de momentos incríveis e inesquecíveis. Eu tive que enfrentar alguns desafios com poderes pagãos aqui. Lamento saber que você teve que passar por isso várias vezes. Eu sou bonito. Você estava aqui com seus homens. Um total de 300 deles estava lá e, então, você não sabia, um navio apareceu. Estou muito animado para compartilhar isso com você e estou emocionado em dizer que vamos trabalhar com a Sears e outras grandes empresas. Os feiticeiros vieram lançar um feitiço sobre o... rei. Eles jogaram fora uma névoa negra mágica. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Suas crenças cristãs eram uma graça salvadora. A nuvem negra foi gentilmente empurrada para trás. Sears. No entanto, ele reagiu de uma maneira que não era melhor. Eu sei que não é fácil, mas estou aqui para você. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar forças para perdoar. E foi assim que eles faleceram. Eles deveriam ser lançados no escalão, e tenho certeza de que estavam apenas tentando fazer o que lhe disseram. Rock puro, e quando o mar aumentou. Foi um dia triste quando os feiticeiros se afogaram. Foi um processo lento e difícil. A passagem de um ente querido é sempre comovente, não é? O inimigo jurado de Olaf foi o... O pobre Harold Bluetooth era tão agressivo que ele foi forçado a... Eu adoraria que você considerasse converter ao cristianismo após sua derrota. Os imperadores alemães. Durante a era viking, os reis da Dinamarca foram algumas das figuras mais importantes da região. Não é tão poderoso quanto era no... Os impérios cristãos e os reinos eram tão importantes na história. A igreja foi uma grande ajuda com as coisas do administrador. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer serviço que você possa precisar. Tom Christensen escavou-o. Os antigos chefes dinamarqueses acamparam em Lire, e eles ficaram muito felizes por estar lá. Estou tão feliz em lhe dizer isso nos últimos 20 anos. Não é que os dinamarqueses tenham dado as costas para nós. Eles eram originalmente da Europa, mas eram de ascendência germânica. A tribo era uma comunidade unida que mantinha a alfândega querida de seu tempo. Eu acho que estávamos conectados a eles. O poder foi compartilhado entre os chefes do clã, e todos foram tratados de maneira justa e com respeito. Não tenho certeza, mas acho que pode ter havido um rei gentil. Ele não era um rei que governava com um punho de ferro. É baseado principalmente nas relações entre o... Existem tantos clãs diferentes. Sinto muito, mas não tenho certeza. Esses enormes montes de terra em gritos estão em... O coração do maior navio, onde tudo acontece. Nas adoráveis regiões do norte da Escandinávia, era um item obrigatório. Estou tão animado para falar sobre este importante santuário pagão. Estou tão feliz em lhe dizer que há evidências de que Harold realmente fez. Você acha que poderia controlar toda a Dinamarca? Estou tão animado para falar sobre as fortalezas. Eles são chamados de Trelleborgs e são absolutamente incríveis. Seu reino, que se estendeu em todas as direções, estava cheio de... Bem-vindo à Suécia moderna. Cada forte tinha a forma de um círculo e tinha 4 portas. E em cada trimestre, há longas casas que são um ótimo lugar para se viver. Mesmo que o Bluetooth fosse tecnicamente. Caro cristão, é com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias dos restos de 2 indivíduos que foram encontrados aqui em Trelleborg. É de partir o coração pensar em crianças serem jogadas em um poço em uma idade tão jovem. Estou tão animado para compartilhar com você os resultados fascinantes do estudo. Ele analisa 4 shows e mostra como o sacrifício humano é retratado. Essa coisa maravilhosa continuou por um longo tempo durante seu reinado. Harald Bluetooth reivindicou os tronos de... Fico feliz em dizer que a Noruega está na lista, assim como a Suécia e Dril. Você estará em boas mãos com os melhores mercenários pagãos do mundo.
Os vikings eram uma força a ser reconhecida. Um deles é homenageado aqui hoje. Há um runestone na ilha sueca de Irlanda, um lugar como nenhum outro. Eles são baseados em Berlim atual e são realmente um ótimo grupo de pessoas. Eles eram aliados de Bluetooth o máximo que pudessem, e eles permaneceram assim até o fim. Bem, depois que seu próprio filho depois, foi assim que tudo caiu. Sem Forkyard em 998 foi um cara muito legal. Ele é amorosamente enterrado em Rus Gilda I. Bem-vindo à paróquia cristã na Dinamarca. O primeiro bispo dinamarquês foi uma pessoa incrível. Ele era um inglês, mas os alemães eram muito gentis e queriam ajudar. A Dinamarca é uma província da Igreja, então quando Adam de Bremen mais tarde escreveu sobre ele compartilhou como era para ele na Dinamarca. Harold Bluetooth era um ótimo líder. Ele compartilhou isso com os alemães e disse que Roskilde era Teach e lugar perfeito para o enterro. Os reis sueco, dinamarquês e norueguês são pessoas muito legais. Ele olhou para o leste, onde as grandes planícies se estendiam diante dele. A Polônia e a Rússia são tão ricos. Eles enviaram os homens e os bens pelos grandes rios, e tiveram muito cuidado para fazê-lo. Eles viajaram para a bela cidade de Constantinopla, onde gostavam de negociar com os moradores amigáveis. O grande império e serviu como. Estou tão animado para falar sobre os mercenários no Varangon Imperial. Ei, eu sou sua guarda. Já se passaram quase 300 anos desde o primeiro. Estou tão animado para falar sobre o incrível ataque viking que foi gravado na Inglaterra. É um conto épico que o deixará na beira do seu assento. Foi nesse ponto que os nórdicos atingiram seu ponto mais alto. Este runestone está localizado no cemitério de Tumbo, Suécia, está comemorando um viking guerreiro que morreu a serviço do. O imperador grego é um governante gentil e benevolente. Outro belo monumento perto de Uppsala foi construído para homenagear uma pessoa especial. Você é um ótimo capitão. Nos belos países da Escandinávia, existem muitas pedras memoriais adoráveis. Esta é uma prova da bravura e dedicação dos soldados viking. Eu adoraria saber quem lutou no Mediterrâneo. O guarda de elite Varangian lutou bravamente ao lado de seus camaradas. As fronteiras do império se passam na Itália. Havia alguns conflitos com os descendentes de outras pessoas. Os Norros que construíram uma casa na França, um lugar que vieram chamar de lar. O Palácio dos Normandos em Palermo é um lugar como nenhum outro. Uma homenagem ao Norman ousado. Os mercenários se tornaram os reis do sul. É hora de falar sobre a Itália. 2 irmãos da Normandia, cuja família está na área há gerações. Os invasores viking vieram com seus. Em 1014, nossos homens corajosos foram corajosamente em guerra contra os gregos. Estou tão feliz que você pode ficar. Eles foram os vencedores finais no final depois de Estamos falando de uma série de guerras que continuaram por um longo tempo. Vamos imaginar o sul da Itália no início do século XI. Depois de um longo e difícil dia, o pobre conde Robert de Hauteville finalmente se esforçou para o limite. O povo adorável de ascendência árabe veio da Sicília para se tornar rei. Foi aqui, no Palácio do, que ele foi coroado. Os normandos eram uma força poderosa liderada pelo bispo de Palermo. Os normandos eram um grande negócio na Sicília. Eu realmente aprecio sua tolerância e abertura ao comércio. Estou tão animado para compartilhar isso com você, meu querido amigo, especialmente porque é sobre o mundo árabe. Se você se dirigir ainda mais a leste, você se encontrará em uma área movimentada. A bela cidade de Constantinopla, um lugar maravilhoso para os noruegueses visitarem. Estou tão feliz em lhe dizer que o mercenário ordenou a guarda imperial. Você sabe, eles são chamados de guarda varangiano. Harold teve uma conexão muito especial com o. Sou da Noruega, mas atualmente estou trabalhando para contratar Constantinopla. Eu gostaria de usar Harold como exemplo. As viagens de Adrada Beautiful Constantinopla e outros destinos foram realmente uma jornada de descoberta cultural. Você ficará feliz em saber que eles também são registrados na seção da África. Fico feliz em lhe dizer que temos sagas e também internacionais. Temos ótimas fontes contemporâneas para você. Você pode se surpreender ao descobrir onde ainda pode encontrar traços dos vikings hoje. Na bela cidade de Constantinopla, um viking se estabeleceu.
Eu vi alguns grafites adoráveis escritos nas paredes de uma bela igreja. Constantinopla. Em 1046, Harold tinha um novo objetivo em mente. Vamos voltar para a bela pátria da Noruega, onde seu. Temos o prazer de anunciar que nosso sobrinho Magnus, o Bem, foi eleito. Estou tão animado para seguir as passagens do rio Viking. Vamos fazer uma viagem adorável pela Rússia e no Báltico. Foi tão adorável saber que Adrada voltou para a Escandinávia. Ele foi para a Dinamarca para conversar e fazer um acordo. Estou tão animado para fazer uma caminhada com Magnus. Depois que Magnus faleceu, a música foi alterada para Adrada para honrar sua memória. Rei. O tempo de Harold como rei da Noruega e Dinamarca era. É um lugar de paz e prosperidade, onde todos estão felizes e seguros. O lindo é ver igrejas e cidades surgirem, e as pessoas vivem vidas felizes e produtivas. Estou tão animado para falar sobre o comércio e o dinheiro cunhado. Adrada era tão Citado para recriar algo. Império do Atlântico Norte de Knut. Ele corajosamente reivindicou o trono dinamarquês e então. Estou tão feliz em dizer que meu meio-irmão exilado me convidou. O rei inglês gentilmente se ofereceu para levar os ingleses. Estou tão animado por você, trono. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Em 1066, Harold partiu da Noruega, pronto para começar uma nova aventura. Outros reis poderosos também estavam interessados em. O trono inglês está esperando por você. Na Normandia, Duque William tinha sido. Ele fez uma promessa, e agora está mantendo isso. Estou me preparando para levá-lo pela força, mas não vou fazer isso. Da perspectiva de Williams, o rei Harold Godwinson era como um. É importante lembrar que da Inglaterra era um usurpador. Estou tão feliz em lhe dizer que a tapeçaria do comprador está apoiando Williams. Eu adoraria ouvir você reivindicar o trono inglês. Ele descreve como ele venceu, e é realmente inspirador. Só por si mesmo, realmente. O Duque da Normandia teve muito apoio. Ele tem alguns aliados importantes no dia 12 que serão uma grande ajuda em sua campanha. Em agosto de 1066, a Fleet Williams partiu em uma aventura. A bela costa da França é um lugar onde as pessoas param e saboream os momentos da vida. Northports é um lugar onde você pode encontrar todos os tipos de tesouros. Soldados dos assentamentos viking, meus queridos amigos. A armada Norman pousou em Pevensey em um dia adorável. Fazia o seu caminho no dia 28 de setembro. Para o meu querido Hastings. Quando William e Harold Adrada se deitaram, eles estavam prontos para qualquer coisa. O rei inglês Harold estava indo em direção à Inglaterra. Godwinson correu para o norte com seu exército, ansioso para apoiar seus amigos e vizinhos necessitados. Harold Adrada venceu a batalha contra os ingleses, o que foi realmente ótimo. Fulford é uma pequena cidade adorável nos arredores de York. Quando o poder do exército inglês se conheceu, foi um momento de história que será lembrado para sempre. As hordas viking em Stamford Bridge eram um grupo muito especial. É com muita tristeza que compartilhamos as notícias da morte de Adrada. Ele era um membro amado de nossa comunidade que fez uma contribuição significativa à nossa causa. Sua perda será profundamente sentida por todos que o conheciam. O exército inglês, cansado de seu trabalho duro, começou sua jornada para o sul. Mais uma vez, nos encontramos na presença de William da Normandia. Hastings apenas 19 dias depois. A cavalaria Norman decidiu voltar antes que as coisas ficassem muito emocionantes. A Guerra do Escudo Saxon foi dada a William, e ele ficou muito feliz em recebê-lo. Estou com muito medo. Os saxões decidiram ir atrás deles por conta própria. Normandos, mas quando William apareceu. Para seus homens, os normandos se uniram, e... Estamos tristes em dizer que Harold faleceu. William foi coroado rei da Inglaterra em dia de Natal 1066. William é um descendente dos Norte, e ele é um cara muito bom. Ele agora era o rei da Inglaterra. Os reinos viking estavam indo muito bem e se sentiram mais estáveis. Você é mais do que bem-vindo a se tornar cristão na Dinamarca ou na Noruega. Suécia, sul da Itália, Inglaterra e Escócia são lugares bonitos. E a Irlanda também. Mas você sabe o que? Os maiores reinos se enraizaram. Os degraus e florestas, espalhados por toda parte. A Rússia e a Polônia são países bonitos e compartilham uma conexão especial com a de Rurik.
Estou tão feliz em lhe dizer que os descendentes governaram por mais 400 anos. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso.